Então, vamos falar de drag. Ah, drag queen, né? Eu sei o que é. Não é homem que se veste de mulher? Isso mesmo. Tem até aquele reality show, RuPaul. Eu sei que drag queen tem que ser muito feminina, nada de barba, bigode aparecendo, maquiagem muito bem polida e tem que arrasar nos vestimentos. E tem que se trocar muito bem também, para transformar o Bilal numa linda pepequinha, porque não tem nada mais vergonhoso para uma queen do que surgir no rolê com aquele volume todo dentro da calcinha. Pode até ser gorda, mas tem que ter o corpo bem acinturado, senão não vai ser uma drag babado. E sempre lembrando de ser a mais bonita, a mais famosa e a que mais causa no momento, porque a competitividade é uma das maiores características desse movimento. Mas e mulher? Mulher faz drag? Claro que não, mulher já é mulher. Vai se vestir de mulher pra quê? Se bem que tem umas que adoram dizer que são drag, bando de apropriadora cultural do movimento LGBT. Mas e mulher trans? Também não? Ah, eu acho que aquelas que ainda são assim mais masculinas não tem problema porque não tem muita possibilidade, mas, por exemplo, uma que toma hormônio num concurso, é claro que vai ter vantagem. E etc, etc e etc. Você que está me ouvindo pode estar se perguntando, mas não é isso mesmo? Eu sempre ouvi e entendi assim, e tá tudo bem, eu não vou te julgar por isso, por enquanto. Porque provavelmente foram todas as referências que você teve, né? Mas assim, de verdade mesmo, eu acho que drag queen deve ser mesmo isso. Essa cultura norte-americana, normativa, machista, misógina, transfóbica, gordofóbica e que transborda a competitividade. É por isso que hoje eu estou aqui para falar de um grupo cultural do Pará que começou assim, com essa ideia de ser drag queen, mas que no meio do caminho foi percebendo que na verdade não era bem isso. Porque percebeu que num contexto de América Latina e mais fechado de Brasil e mais fechado de Amazônia e mais fechado de Pará e mais fechado ainda microscopicamente de corpos dissidentes das cidades do Pará, o termo drag queen absolutamente não era capaz de abraçar. Então, a partir de agora, eu lhes apresento as demônias da Amazônia, do meu coração e do meu Pará. Tudo começou em 2014, numa festa chamada Baile à Montação, organizada pelo coletivo Noite Suja, que, para além de mobilizar a cena LGBTQIA+, da cidade de Belém, metrópole do Pará, também queria descentralizar o rolê, fazer festas que fugissem apenas do centro da cidade e também acontecessem nas ruas, bares, praças. Nessa primeira festa, apesar do público não ter sido tão numeroso, a maioria das pessoas seguiu a proposta da montação. E a partir de então, a Noite Suja continuou produzindo eventos, foi ganhando um público cada vez maior, mais fiel, e a montação tornou a grande característica das suas festas. Naquela época, a maioria desse público ainda era bem inexperiente nas questões da montação. E o seu processo evolutivo seguia um caminho muito mais de experimentação pessoal, onde elas não se importavam em causar estranhamento e desconforto para quem as visse. E chamavam-se carinhosamente de demônias, fazendo referência justamente ao aspecto estético que apresentavam. Com o tempo, a Noite Suja foi se desenvolvendo, evoluindo, e ganhando espaço na cidade e gerando cada vez mais visibilidade para muitas artistas locais. E atravessadas por muitos processos que ultrapassavam os limites estéticos, alcançando também aspectos sociopolítico-culturais, as pessoas que compunham aquele movimento começaram a se autodenominar de demônias. Como diz Sarita Demônia, integrante do coletivo, somos demônias porque nossos corpos são demonizados. E por demonização, infere-se exclusão, marginalização social, preconceitos, minorias, corpos pretos, pobres, gordos, LGBTQIA+, de mulheres, que são agredidos e mortos todos os dias, e que não estão aqui para agradar um sistema capitalista opressor, e sim para incomodar pelo simples fato de existirem. E se isso nos faz demonizadas, aceitamos essa denominação e nos autoafirmamos como demônios. Estamos falando de experimentação pessoal, de exploração de possibilidades estéticas. Estamos falando de montações atravessadas por feminilidades, sim, mas também por androginias, não binarismos, não humanismos. Estamos falando de ressignificar o conceito de beleza.
Estamos falando de olhos enormes, bocas gigantes, contornos muito marcados, explosões de cores. Estamos falando de pessoas gordas acinturadas ou não, de corpos pretos, trans, travestis, mulheres. Estamos falando de encontrar potência para externar o que antes não se conseguia, de descobrir extensões e alterações do próprio corpo, de autodescobrimento de gêneros e sexualidades. Estamos falando de minorias, periferias, margens, de mal ter dinheiro para comer. Estamos falando de maquiagens e tecidos baratos, de cílios e roupas de papel, de plástico, de perucas customizadas, de lixo como indumentária e das mentes mais absurdamente criativas que vocês possam imaginar para transformar qualquer simplicidade em uma verdadeira obra de arte. Estamos falando de Amazônia, clima tropical, sol extremamente forte, maquiagem derretendo, peruca pregando no pescoço, muita chuva, salto enfiado na lama, carro espirrando água. Estamos falando de pegar ônibus, de ir e voltar andando para o rolê de noite, de madrugada, por falta de dinheiro para o Uber. Estamos falando de ter nosso trabalho desvalorizado, de sermos ridicularizadas, assediadas, atacadas. Estamos falando de ter medo da rua, mas ainda assim não amar outro lugar mais do que a própria rua. Estamos falando de beber na calçada, bater foto na faixa de pedestres, deitar na grama, vomitar na vala, conversar e beber com mendigos. Estamos falando de nos alimentar do clima da cidade, das paisagens, das cores, de nos inspirar na natureza. Estamos falando de encontrar sentido para toda a nossa existência ao receber um sorriso, um elogio ou um abraço de uma criança. Estamos falando de close, bate-cabelo, bate-cu, espoca-culhão, música pop, como também de performances regionais, de denúncias de opressões, de corpos políticos pelo simples fato de existirem. Estamos falando de competição, sim, mas não de estímulo à competitividade. Estamos falando de ser fãs uma das outras e nos orgulhar coletivamente de cada conquista e cada vitória. Estamos falando de convenções para discutir políticas para nossos corpos, de ocupar espaços que nos são negados, de demônios adentrando lugares acadêmicos e fazendo a academia descer para as ruas e periferias. Estamos falando de corpos rejeitados pela família, que apanham do pai e são desgosto da mãe. Mas estamos falando também de encontrar outras famílias. Estamos falando de coletivo, de afeto, respeito, irmandade, cuidado, fortalecimento, união. Estamos falando de nos montar juntas, trocar dicas, emprestar maquiagens e sermos referências uma das outras, o que nós chamamos de retroalimentação. Estamos falando de sair nas ruas todas unidas, potencializando nossas forças e nos protegendo, o que nós chamamos de Megazord. Estamos falando, acima de tudo, de amor. Estamos falando de demônios. Algumas não se consideram demônias, se consideram drags, drag queens, outras drags demônias e outras só demônias. Algumas não sabem se são demônias, outras pensam que talvez ainda não sejam e outras que já foram. Mas para além de denominações, o mais importante mesmo é como afetamos e somos afetadas umas pelas outras, pelo nosso território, pelas nossas questões internas. E nesse processo antropofágico de devorarmos tudo que está à nossa volta e vomitarmos para o ambiente, expelindo, ora nossas camadas mais sensíveis e delicadas, ora nossos resíduos mais desagradáveis e repulsivos, vamos construindo e desconstruindo e reconstruindo novas maneiras políticas de pensar e fazer a arte da montação, demonizando cada vez mais nossos corpos e outros corpos à nossa volta, resistindo sob óticas verdadeiramente emancipatórias e livres de opressões, e principalmente que falem, de fato, de nós, corpos subalternos da Amazônia, que estamos construindo conhecimento vivo, baseado em afeto, resistência, arte, territorialidade, identidade e principalmente em amor. Não somos perfeitas, longe disso, ainda temos um longo caminho evolutivo pela frente. Mas eu, que até esqueci de me apresentar para vocês, Brigitte Liberté, que tenho apenas 10 meses e meio de vida, uma mulher cisgênera, num cenário artístico majoritariamente misógino e que refuta a presença de pessoas com buceta, fui e sou extremamente abraçada, apoiada e protegida pelas minhas irmãs demônias, e por isso escolhi trilhar junto com elas esse caminho, cheio de demonizações, alegrias, afetos, medos, inseguranças e muitas transformações.
E como diz a minha mãe demônia, Luna Scheisling, em sua dissertação de mestrado, a demônia é a sua própria obra. Não é apenas uma performance, não é apenas uma montação. É o conjunto de montações e atravessamentos. Ela é o processo. A demônia é o que quiser. É essa força libertária em uma sociedade cada vez mais endurecida. É força necessária e necessariamente política. Obrigada.